Olá, olá a todos, muito bom dia e uma boa terça-feira. E a gente começa o dia falando sobre dois assuntos super importantes em relações internacionais e economia. O primeiro deles é uma grande diferença que nós estamos assistindo sobre como o parlamento controla o orçamento. Isso porque nos Estados Unidos começam os temas ou os debates sobre o possível shutdown. E o que é que isso significa? Significa que quando chega no teto da dívida americana, que é estabelecida em lei pelo parlamento, se não tiver uma mudança de rumo nessas leis que determinam o teto da dívida, o governo americano para. E o que é que isso significa? Significa demissões de funcionários públicos, já que a gente não tem essa estabilidade que existe no Brasil, órgãos do governo federal que não são essenciais fecham ou diminuem de tamanho, parques, até mesmo quando a gente olha sobre órgãos de segurança, eles diminuem sua capacidade de operação. Isso significa que o governo americano precisa fazer uma nova lei dentro do Congresso para aumentar o teto da dívida e aí o governo americano poder emitir mais títulos do Tesouro. É diferentemente do Brasil, onde existem bandas e limites, mas constantemente a gente está emitindo títulos de dívida. E existem os déficits igual aos Estados Unidos, mas não há essa figura do shutdown, ou seja, quando se desliga de uma maneira muito clara e direta o que está acontecendo dentro da máquina pública, até porque aqui é impossível você demitir funcionários públicos ou fechar. Tudo funciona meio capenga quando diminui os valores, mas não há esse fechamento. E obviamente isso impacta os mercados americanos mais próximos do shutdown, significa cai bolsas, despencam tudo e depois que é aprovado, tudo cresce de novo. E um passo importante que a gente vai falar é que apesar de toda essa ideia de que os Estados Unidos está numa grande crise, o que a gente vê nos dados de títulos do Tesouro é que os títulos chineses estão sendo extremamente vendidos e grande parte dos mercados nos últimos 2 meses estão comprando títulos americanos. E essa ideia de que os Estados Unidos está decaindo, que existe uma grande mudança para o yuan, não se mostra verdadeira quando a gente olha nos títulos dos Estados Unidos. E um outro ponto importante é que o presidente Donald Trump preparou uma proposta com 12 pontos para apresentar aos líderes da União Europeia para o fim do conflito de Israel com o Hamas e a reconstrução da faixa de Gaza. E um dos pontos principais que a gente vai debater sobre ele nos próximos dias é que não pode ter a participação do Hamas. A ideia é reconstruir a faixa de Gaza com o apoio dos Estados Unidos e Israel, ter uma espécie de coordenação internacional. Não há muitos dados sobre a autoridade palestina, não há o reconhecimento claro por parte dos Estados Unidos, porém o principal é a reconstrução da faixa de Gaza não pode ter o Hamas no poder.